Hoje nós vamos estudar esse roteiro 28 chamado Pluralidade dos Mundos Habitados. Isso é uma coisa que aquela afirmação do Cristo, né? Há muitas moradas na casa do Pai. A gente tentar entender um pouco isso e dar uma olhada, na verdade, nos próximos roteiros, o 28, o 29 e acho que o 30, falando sobre essa questão dos mundos habitados, né? Hoje a gente vai olhar um pouco mais essa questão da origem do universo, as teorias científicas e o que diz a doutrina espírita da origem do universo, como esse mundo começou, né? Na próxima semana é um estudo sobre outros habitantes de outros orbes, né? Como é que as notícias que se tem de a vida fora da Terra, né? Aí algumas mensagens, algumas discussões a esse respeito, e a outra semana é a formação da população da Terra, como surgiu a nossa humanidade, né? Do ponto de vista de desenvolvimento moral, científico, né? Então, vamos estudar um pouco hoje essas teorias. Isso. Sempre tem a criação de novos espíritos, né? Sempre Deus cria incessantemente, né? Agora, para criar no primeiro momento, a gente vai estudar a formação da raça adâmica. Então, aquela história de Adão e Eva, na verdade, não era um casal. É uma raça, a raça adâmica. E de onde veio essa raça, segundo a doutrina espírita? Mas sai zerado. Pois é. Então, as ideias desse estudo de hoje é estudar essa questão dessa passagem do Evangelho, que há muitas moradas na casa do Pai, a explicação de que a casa do Pai é o universo, é esse mundo todo que povoa esse universo, e passar um pouco em cima das teorias desenvolvidas por muitos cientistas e pesquisadores e filósofos do passado, teorias do geocentrismo, do heliocentrismo, a hipótese da nebulosa, a história do Big Bang, né, é um pouco o que a gente vai discutir. E o espiritismo, a ideia do espiritismo é que o universo nasceu de uma substância primitiva, do fluido universal. Então, este fluido universal, ou matéria cósmica primitiva, é quem deu origem a tudo, né? E é quem dá origem a tudo. É a matéria-prima para que tudo aconteça, né? Então, na questão 172 do Livro dos Espíritos, os Espíritos informam que as reencarnações sucessivas nossas, do Espírito, elas não ocorrem exclusivamente na Terra. A gente não reencarnou apenas aqui na Terra, neste planeta Terra, mas também em outros orbes habitados no universo. As existências corporais que passamos aqui não são as primeiras, nem serão as últimas. A gente faz parte de um processo de evolução do espírito, onde a gente avança conforme as aptidões morais que os nossos espíritos adquirem. Então, cada orbe é uma espécie de escola, onde os alunos que se matricularão naquela escola são aqueles alunos que têm condições de estudar naquela escola. Então, por exemplo, uma escola que é para o ensino fundamental. Só quem estuda naquela escola é quem é do ensino fundamental. Uma escola do ensino médio. Só quem estuda naquela escola do ensino médio é quem é do ensino médio, ou quem é E o outro é uma universidade. Cada lugar é apropriado conforme a aptidão do aluno, né? Então, um aluno da escola do ensino básico não pode se matricular numa universidade, porque falta para ele os requisitos. Então, assim são a escala dos mundos. Em cada mundo, há os alunos matriculados conforme o seu grau de evolução. A Terra hoje é um mundo de expiações e provas. Conhecimento que adquiriu ao longo de suas jornadas evolutivas, né? Então, a pluralidade dos mundos habitados é um princípio básico da doutrina espírita. Então, esta percepção da doutrina espírita, esse princípio da doutrina espírita de que a vida
em todos os orbes do universo é um princípio básico da doutrina. E isso amplia o conhecimento. Nós não estamos sós. Nós não somos o único orbe escolhido para habitar em espíritos e para existir vida. A vida existe abundantemente em todo o universo, né? Então, esse é o princípio básico da doutrina espírita. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A humanidade vai, aos poucos, chegando a essas conclusões, né? A essas evidências. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Deus povoou o mundo de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência, né? Ele, Deus, deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a que nos recrearem à vista, né? Nada, aliás, nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode levar-nos à suposição de que somente a Terra goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos bilhões e trilhões de planetas que a gente tem notícia que existe nesse universo, né? Então, seria muita pretensão da humanidade achar que somente a Terra foi escolhida por Deus para a gente habitar e que o resto era decoração. Não faz sentido. Uma inteligência suprema como Deus, a causa primária de todas as coisas, ter criado um universo para a gente viver. Seria muito antieconômico, digamos assim, do ponto de vista de um planejamento maior, né? Então, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem intitulado Há muitas moradas na casa do Pai, tem um assunto extenso que fala sobre isso, né? Onde ele começa anunciando esse evangelho: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, Jesus, quando anuncia isso, é importante, desde aquele tempo, a gente entender o que é que estava se querendo dizer, né? Então, num determinado momento da história da humanidade, se imaginava que essa afirmação seria o céu, o inferno, o purgatório. Seriam as moradas da casa do Pai, onde o espírito, quando morresse, ficaria permanentemente morando nesses lugares, né? Se fez o bem, vai para o céu. Se fez o mal, vai para o inferno. Se intermediário, vai para o purgatório. Então, eram as moradas que se imaginava que o espírito teria, porque se baseava numa única existência, na vida única do ser. E aí a doutrina espírita, com seus princípios, muda a percepção desse entendimento, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, aí tem o que Kardec nos diz: a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos. É aquilo que a gente falava. Cada aluno, de acordo com a sua capacidade de ensino, estudando no colégio que ele pode se matricular, nas diversas moradas, né? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Aí, esta interpretação desse texto, Há muitas moradas na casa do Pai, ele também quer dizer, na própria Terra, na própria psicosfera da Terra, as diferentes moradas que o espírito pode habitar conforme o seu grau de evolução. Então, quando um espírito desencarna na Terra, não necessariamente ele vai habitar as colônias espirituais superiores. Ele vai habitar as colônias e os lugares compatíveis com o seu grau de desenvolvimento moral. Então, um espírito muito materializado que desencarna, ele vai habitar as regiões mais densas do orbe, as camadas mais profundas da Terra. Um espírito que é mais elevado vai habitar as camadas mais etéreas, mais superiores da Terra. Pode ascendendo os degraus. É como se fosse um plano de cargos e carreira numa empresa. Você tem as faixas e os níveis, né? Por exemplo, as faixas seriam os orbes: mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou mundos celestes ou divinos.
Então, são as faixas. Mas dentro de cada faixa, você tem os níveis. Ou seja, as diferentes moradas. Eu posso estar na Terra, mas eu não sou do nível sênior. Eu sou do nível pleno. Mas dentro daquela faixa, eu posso estar ali dentro. Né? Então, eu posso mudar de degrau, mas mudar de nível, mudar de faixa. Né? Então, há muitas moradas na casa do Pai, pode ser entendido como essas diversas esferas e escalas de mundo, mas dentro do mundo, o estado evolutivo de cada espírito. Então, por exemplo, aqui na Terra eu tenho uma faixa de evolução dos espíritos. Nem todos os espíritos que estão habitando a Terra têm o mesmo grau de evolução. Por isso que tem aquela escala espírita dividida em 3 ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons, bons espíritos e espíritos puros, e cada uma dessas ordens subdivididas em categorias. A terceira ordem, os espíritos imperfeitos, subdividida em 5 categorias. A segunda ordem, os bons espíritos, divididas em 4 categorias. E a primeira ordem, os espíritos puros, dividida em uma categoria única de espírito puro. Então, você pode estar numa determinada ordem, mas numa determinada faixa, dentro do planeta Terra, né? Que é um planeta de uma faixa de expiações e provas. Quando você ascende a categoria de mundo e você vai para uma categoria de mundo de regeneração, nesta categoria de mundo de regeneração, você tem uma nova escala de evolução. E por aí vai, até chegar no topo da escala, que é a escala onde habitam várias encarnações sucessivas. Aí é que é o processo de evolução. A categoria mais avançada que a gente conhece no nosso orbe é a categoria de espírito puro, que é Jesus, essa referência, esse guia, esse modelo. Jesus é o espírito mais evoluído do universo? Não. Jesus é o espírito mais evoluído do planeta Terra. Outros espíritos de outros planetas, de outras categorias, são mais evoluídos do que o Cristo, porque governam outros mundos de outras categorias. Então, Jesus foi o que nós somos, e nós seremos o que Jesus é, porque é a escala evolutiva do espírito, né? E todos um dia entenderão e verão a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Chico deve ser um espírito da escala dos bons espíritos, é um espírito superior. É um espírito superior. É um espírito superior, que habita esferas mais elevadas. Né? Deve ser, não sei qual é a categoria de cada um desses espíritos, até porque a gente não sabe, João, o contexto da vida espiritual de cada um. Né? As contrariedades que cada um fez ao longo de suas existências encarnatórias. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que, pela atitude de um espírito missionário que renuncia, que se doa, se dedica permanentemente ao amor e à causa do bem, é uma alma elevada, digamos assim, é uma alma que carrega em si os valores do Cristo e que falam em nome dele, digamos assim. Né? Então, são almas ascendentes que estão numa patamar de evolução muito maior do que a gente. Então, dentro da Terra, você tem almas mais elevadas e dentro da Terra você tem almas mais atrasadas. Então, esse é o aspecto, né? Nessas diferentes moradas da casa do Pai. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. É isso que a gente acabou de dizer. Cada orbe tem os diferentes graus de evoluções, entre eles aos que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. No mundo dos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que este se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. É para onde a gente está caminhando. É o que o Cristo veio nos anunciar. Eu vim para vos falar do reino dos céus. O reino dos céus é o reino espiritual, é o reino que cuida das coisas do espírito.
Então, a característica do mundo de regeneração, que é este orbe, é esta categoria que a gente está entrando, é uma categoria onde a gente deixa as coisas da matéria e prevalece, predominam as coisas do espírito. Então, a gente deixa de ser mais matéria e passa a ser mais espírito. Mas isso é uma transição. A gente não vai dormir mundo de expiações e provas e acorda mundo de regeneração. É um período dentro de um ciclo de evolução da humanidade, enquanto orbe e enquanto cada um de nós. Ao longo de nossas existências, as encarnações sucessivas, a gente vai adquirindo esse patamar de evolução. A gente vai subindo um degrau dessa escala infinita da evolução, né? Nos mundos intermédios, que é o nosso caso, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo grau de adiantamento moral da maioria dos habitantes. Ou seja, vai predominando os mais envolvidos, evoluídos moralmente, substituindo os mais atrasados materialmente. Então, nessa substituição, o orbe vai evoluindo. Então, num processo de ascensão moral de um planeta, muitos espíritos atrasados moralmente não conseguirão mais evoluir com esse orbe. Então, eles serão expurgados para uma categoria de orbe inferior para auxiliar estes outros orbes a evoluírem. Igualmente, o que aconteceu na Terra há mais ou menos 6, 7 mil anos atrás, quando vieram os exilados de Capela, que formaram a raça adâmica, que nos auxiliaram a evoluir científica e moralmente, porque eles já eram irmãos mais adiantados que viviam em outro orbe, que naquele momento estava mudando a sua hierarquia de mundo e eles não poderiam avançar, porque eram avançados cientificamente, mas não eram avançados moralmente. Então, Jesus recebeu esses espíritos. Jesus era um espírito puro há 4,6 bilhões de anos. Ele é que comanda a formação do planeta Terra. Então, essa evolução do Cristo, onde Cristo evoluiu, provavelmente são estrelas e planetas que não existem mais, que já desapareceram, porque é uma vida longeva de uma alma dessa natureza. Então, ele ascendeu, ele não evoluiu moralmente para a condição de espírito puro na Terra. A Terra ele recebeu a incumbência de formar, quando ele já era um espírito puro, né? Um espírito puro e eleito do Senhor Supremo do Universo. Então, ele recebeu essa incumbência. Então, no começo, ele já era puro. Então, ele vem tocando esse barco há muito tempo, né? Então, a categoria desses mundos, das escalas, são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e provas, que somos nós, onde ainda domina o mal, o mundo de regeneração, que é onde a gente está entrando, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? Então, é natural do processo de dores e dificuldades que nós passamos a escala do mundo que a gente habita. É natural, né? A história nos relata que há mais ou menos 5 mil anos atrás, os sumérios, o povo que vivia na Mesopotâmia, atual Iraque, reverenciavam os astros como divindades. E já naquela época sabiam diferenciar 2 tipos de corpos celestes, os que se moviam no céu e os que permaneciam parados. Perceberam também que alguns corpos cintilavam, as estrelas, como sabemos hoje, né? Mais tarde, com o advento da mitologia greco-romana, cada astro foi batizado com o nome de uma divindade, cujas características foram associadas aos deuses que representavam. Nasciam desta forma a astronomia e a astrologia, o estudo das estrelas, do cosmos, de tudo isso, né?
que iriam caminhar juntas por muitos séculos. Mas aí, a partir de estudos teóricos e observações de estudiosos como Nicolau Copérnico, que viveu no século XV, o italiano Galileu Galilei, que viveu no século XVI, e do alemão Kepler, que também viveu no século XVI e XVII, a astronomia adquiria uma feição científica, separando-se definitivamente do mito das questões da astrologia, de astros, posicionamento de astro, signo, zodíaco, isso é astrologia. Mas a astronomia estuda o movimento dos astros. Né? A ciência que estuda o movimento dos astros é uma ciência que o grande impulso foi dado nesses séculos XV e XVI por esses colaboradores, Copérnico, Galileu Galilei e Kepler. Né? A ciência, contudo, ainda não encontrou comprovações efetivas da existência de vida extraterrestre, a despeito do avanço científico e tecnológico. Ou seja, hoje, a nossa humanidade ainda não detém conhecimento científico e tecnológico suficiente para comprovar uma existência de vida fora da Terra, mas uma existência de vida mensurada com os instrumentos e com o conhecimento que a gente tem da vida. Por exemplo, a gente sabe que o espírito está vivo e que está entre nós, mas a ciência também não comprova a existência do espírito, porque falta para a ciência humana, ainda materializada, os instrumentos que possam medir e aferir a existência do espírito. Então, se faltam para medir e aferir a existência do espírito enquanto nosso orbe encarnado, também faltarão para medir e aferir a existência de espíritos em outros orbes. Né? Mas os espíritos nos dão notícia de que eles existem. Mas a nossa ciência ainda não comprova. Então, há teorias bem elaboradas e têm surgido evidências plausíveis a partir dos elementos fornecidos por telescópios, radiotelescópios, sondas espaciais e pelas equações científicas. A gente vai chegar a evidências de perceber algum orbe que tem as características semelhantes à condição material da vida na Terra. Mas é a condição material. Aí a gente vai conseguir aferir. Né? Antes disso, porém, é preciso que o homem olhe. Antes de pensar nas estrelas, é preciso que o homem olhe para si, para entender a sua origem, o seu mundo, o universo do nosso sistema solar e da nossa Terra. É preciso compreender como é que a gente existiu, como é que nós fomos criados. Né? Então, antes de olhar para as estrelas, vamos olhar para dentro da gente. Né? Aí, nessas teorias, a origem das teorias sobre a origem do universo, a origem dos seres vivos, vegetais e animais, dos planetas e dos demais astros, sempre foi objeto da preocupação humana. Talvez por essa razão, a existência do universo como um todo, sua natureza e origem, foram assuntos de explicação em quase todas as civilizações e culturas. Afirma esse pesquisador aqui, John Steiner, diretor e professor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Em seu artigo, A Origem do Universo, ele diz: os vários modelos do cosmos, do universo, ao longo da história, são brevemente descritos. A evolução das ideias pode ser entendida como uma sucessão de modelos, como o da Terra plana, o dos modelos geocêntricos, o do modelo heliocêntrico. Nos últimos 100 anos, foi desenvolvida a teoria do Big Bang, que descreve as observações mais sofisticadas de que dispomos hoje e que mostra que o universo teve uma origem que pode ser pesquisada cientificamente. Em décadas recentes, esse modelo foi aperfeiçoado para um novo conceito, o de Big Bang inflacionário. Na virada do milênio, novas descobertas mostraram que toda a matéria conhecida é apenas a ponta do iceberg em um universo dominado pela energia escura e pela matéria escura, cujas naturezas permanecem misteriosas. Ou seja, a nossa capacidade de entender o universo ainda é muito pequena. A gente vai pesquisando, vai olhando, mas a nossa lente ainda é muito curta. A gente não consegue perceber os mistérios que existem no universo. E muitas vezes a doutrina espírita é criticada por muitos religiosos que viveram e que vivem no passado e no presente, porque a doutrina espírita revela leis
que a partir do momento que são reveladas, tornam-se leis de uma simplicidade que salta aos olhos. Então, tem determinadas coisas que durante muito tempo a igreja, os credos religiosos, trataram como mistério de Deus, que só podiam ser revelados a poucos escolhidos e que não podia ser dito à grande maioria da população. Como a doutrina espírita vem com um pensamento universalista, ele massifica essa informação e torna as coisas palpáveis, tangíveis, sintonizadas com leis naturais, que vêm de Deus. E provocam uma reação muito grande a muitos desses nossos irmãos que acreditam que nós não temos o direito de revelar as coisas de Deus, que nós não temos autoridade moral para falar em nome de leis de Deus. Então, muitas vezes, as reações que muitos religiosos do passado e do presente têm em relação à doutrina espírita é pela doutrina espírita revelar leis naturais, quando acreditava-se que essas leis deveriam permanecer à conta dos mistérios de Deus, não estando ao alcance dos homens mortais, como todos nós. Entendeu? É um pouco isso, né? A teoria da Terra plana era defendida pelos povos antigos. Você vê a percepção que a gente tinha no passado. Os povos antigos tinham a teoria da Terra plana. Pelos egípcios, pelos gregos, pelos chineses, pelos árabes, pelos incas, pelos maias, pelos tupis-guaranis. Para quase todas as civilizações, sempre foi necessário acomodar não só a face visível da terra e do céu, mas também incluir possivelmente no mesmo espaço o mundo dos mortos, tanto os abençoados como os condenados, além do reino dos deuses e dos demônios. Ou seja, a percepção da criação do modelo, ele não deveria apenas abranger a superfície da terra. Ele deveria pensar na morada dos deuses, ele deveria morar no céu, deveria pensar onde era o céu, onde era o inferno. Ou seja, uma planta baixa de todo o contexto para abrigar todas as categorias de almas e de entidades que seriam abrigadas nesse planeta. Então, é o plano da Terra, o plano dos céus, o plano dos infernos, o plano dos deuses, onde cada um habitava, né? Então, os modelos eram pensados aonde pudesse ser abrigado todo mundo, né? Os egípcios imaginavam o universo como uma ilha plana, cortada por um rio, sobre a qual estava suspensa uma abóbada sustentada por 4 colunas. Você vê, um modelo que o cabo imaginava. Era uma abóbada sustentada por 4 colunas. Né? Para os hindus, o universo era um ovo redondo, coberto por 7 cascas concêntricas. As moradas, né? Feitas com os distintos elementos. Já os babilônios imaginavam o universo em 2 camadas conectadas por uma escada cósmica. 2 camadas e uma escada cósmica no meio. No Antigo Testamento judaico-cristão, a Terra era relatada em conexão ao misterioso firmamento, as águas acima do firmamento, as fontes do abismo, ao limbo e a casa dos ventos. Ou seja, num determinado momento da história da humanidade, como a humanidade não tinha instrumentos de aferição, como é que você ia medir o povo? Como é que você ia medir o que é que tinha fora da Terra? Para quem mora numa cidadezinha de interior que nunca saiu de lá, ele imagina que existe alguma coisa além daquilo ali? Como o cara não tem... Não sabe o que é que vai encontrar. Vai conhecer o mar. Ora, os navegadores portugueses da Europa iam explorar o oceano para descobrir as Índias, um novo caminho para as Índias, e veio descobrir o América. Então o cara não tinha noção do que é que ia encontrar quando chegasse lá viajando. E se você não tinha noção, não tinha aferição de olhar de cima, como é que você ia enxergar alguma coisa fora da Terra? Você só fazia olhar para cima e ver um bocado de ponto brilhante. O que é aquilo? Então você ficava imaginando N teorias. Né? A partir do momento que a humanidade evolui científica e tecnologicamente, e ele começa a ter capacidade de observar o céu, as estrelas, os fenômenos, ele começa a criar teorias diferentes. E aí surge
antes de fazer uma breve análise das principais teorias aceitas pela ciência sobre a formação do universo e do sistema solar, importa considerar que no livro A Gênese, no capítulo 8, Allan Kardec apresenta 3 hipóteses, as mais aceitas do século XIX. A teoria da projeção, a teoria da incrustação e a teoria da condensação, a nível da formação do nosso universo e do nosso sistema solar. A teoria da projeção que Allan Kardec apresenta foi elaborada por Georges Leclerc no século XVIII, né, e está totalmente superada, uma vez que considera a formação do Sol anterior e independente dos planetas. Ou seja, ele considera a criação do Sol e dos planetas de forma independente. E isso está superado porque hoje a gente já sabe que os planetas saem de uma nebulosa do Sol. Então, essa teoria da projeção ele está superada. A teoria da incrustação também não tem base científica, como assinalou o codificador, porque supõe que Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias. Então, aquela velha história da Gênese mosaica, 4.000 anos antes da era cristã. Essa terra é contestada pelos geólogos, firmados nos estudos dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vetustez que faz remontar a origem da Terra há milhões e bilhões de anos. As camadas geolíticas da Terra mostram que a Terra não foi criada em 6 dias, né? Que aquilo ali é uma linguagem figurada, onde cada dia representa milhões de anos, né? Cada dia representa os ciclos da evolução da formação da Terra. E, finalmente, a teoria da condensação fundamenta-se na agregação, condensação da matéria cósmica, tendo como base os elementos constitutivos do fluido universal. Essa teoria foi rebatizada no século XX com o nome de hipótese nebular, como veremos em seguida. Então, a teoria da condensação da matéria cósmica, ou seja, a matéria cósmica estava espessa e espalhada no universo, num determinado momento ela se condensa. E quando ela se condensa, ela vai formando os corpos sólidos. Essa teoria é a que prevalece até hoje, né? Então, com o avançar da humanidade, surgem teorias. Por exemplo, o geocentrismo. O que é isso? É um modelo mais sofisticado do que a Terra plana. Você tinha a história da Terra plana, que era sustentada por abóbadas, por colunas. Aí depois você criou um modelo geocêntrico, defendido pelos povos da mais remota antiguidade. O geocentrismo, elaborado há mais de 2.400 anos, por filósofos gregos, imaginavam um universo esférico. O universo era esférico. E a Terra era circundada por objetos celestes, que descreviam órbitas geométricas e previsíveis, e também pelas estrelas fixas. Uma versão do modelo geocêntrico parece ter sido proposta por Eusódio de Cnidos, 400 anos antes de Cristo. Era um matemático e astrônomo grego. Essa teoria sofreu, ao longo dos tempos, vários aperfeiçoamentos. Um deles foi proposto por Aristóteles, 380 anos antes de Cristo, que demonstrou ser a Terra esférica. Ele chegou a essa conclusão a partir da observação da sombra projetada durante um eclipse lunar. Quando ele viu a sombra no eclipse lunar, ele via que a Terra era esférica, né? O modelo geocêntrico de Aristóteles era composto por 49 esferas concêntricas que procuravam explicar os movimentos de todos os corpos celestes. Ou seja, naquela época, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles pensava que a Terra tinha 49 esferas. Ou seja, 49 planos envolvendo a Terra que explicava o modelo do movimento dos astros que ele via no céu, né? Porque ele não tinha instrumento de aferir tudo aquilo ali, né? A esfera mais externa era das estrelas fixas e que controlava as esferas internas. Esta, por sua vez, era controlada por uma agência, uma entidade sobrenatural. Ou seja, eram modelos mentais que a pessoa, pelo que via, achava e criava um modelo. Foi, porém, o matemático e astrônomo grego Ptolomeu, 78 anos depois de Cristo, quem, na sua obra Almageto, deu a forma final a essa teoria, a teoria do geocentrismo, que se baseia na hipótese de que a Terra estaria parada no centro do universo com os corpos celestes.
inclusive o Sol girando ao seu redor. Então, Ptolomeu criou essa teoria do geocentrismo, dizendo que a Terra está parada e tudo gira em torno da Terra. Essa é a teoria que predominava durante muito tempo, né? Essa visão predominou no pensamento humano até que o matemático e astrônomo polonês Copérnico, em 1500 já, apresentou a teoria heliocêntrica, ou seja, passou-se 1500 anos achando que a Terra era o centro do universo. E nesses 1500 anos foi exatamente o advento do cristianismo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana cresceu acreditando que a Terra era o centro do universo. Aí quando chega em 1500, Copérnico apresenta a teoria geocêntrica, a Terra girando ao redor do Sol. Ao contrário, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, com base nos estudos gregos de Aristarcos, que viveu 310, 230 anos antes de Cristo. Né? Heliocentrismo é a teoria de que o Sol estaria no centro do universo. O Sol é o centro do universo. Né? Ele pensava que o Sol era o centro do universo, rodeado por planetas. A palavra vem do grego, hélios, Sol, e centro, heliocentro. Centro, o Sol é o centro. Né? Historicamente, o heliocentrismo era oposto ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo. Entretanto, o matemático Copérnico se revelou mais lógico, passando a ser aceito pela ciência, sobretudo com o aperfeiçoamento introduzido pelo matemático Kepler. Quando o astrônomo Copérnico observou os céus, ele chegou a uma conclusão radical. O Sol era o objeto central. Quando Kepler apresentou a prova final para a teoria de Copérnico, em 1621, o conceito de sistema solar tornou-se irrefutável. Então, a gente passou a aceitar o sistema solar. Ainda assim, havia muito o que descobrir. A gente estava apenas engateando, né? No início do século XVII, os astrônomos só tinham sido capazes de reconhecer 8 corpos que se moviam pelo céu: Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e sua Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Ou seja, eles só conheceram, naquela época, 8 corpos: o Sol, a Lua e mais 6 planetas. Né? Urano não era conhecido, até Herschel localizá-lo em 1871. Só assim o planeta de Urano foi descoberto. Netuno foi visto pela primeira vez em 1846 e Plutão em 1930. Ou seja, é de um dia desse a gente descobrindo as coisas com a evolução tecnológica e científica. Né? Durante esses períodos, vários observadores estavam começando a detectar luas orbitando em múltiplos planetas. Em 1610, o famoso Galileu Galilei localizou as luas de Júpiter, né? Calisto, Europa, Ganymedes e Ió, orbitando em Júpiter. Foi um feito extraordinário, embora ele não tenha reconhecido os outros 21 corpos que orbitam esse planeta distante. Ele não tinha elementos, instrumentos para aferir tudo isso. Né? O heliocentrismo foi descrito por Copérnico em 1510, que circulou anonimamente. Copérnico parece ter previsto o impacto que sua teoria provocaria, tanto assim que só permitiu que sua obra chegasse ao público após a sua morte. A teoria foi publicada abertamente em 1543 e foi dedicada ao Papa Paulo III. Com a teoria de Copérnico, ocorreram vários avanços científicos e tecnológicos. Por exemplo, o astrônomo dinamarquês teve um papel importante ao avançar as técnicas de medidas precisas com instrumentos a olho nu. E por aí vai. Então, a partir de descobertas científicas e tecnológicas, a humanidade começou a dar saltos na evolução da compreensão da cosmologia, do nosso cosmos, do nosso universo. Né? As contribuições de 2 famosos astrônomos, Galileu Galilei e Kepler, revolucionaram a ciência. E do século XVII, o primeiro pelas conclusões e deduções emitidas após observar o universo, e o segundo pela compreensão
do movimento dos planetas. Né? Então, Galileu Galilei e Kepler revolucionaram o pensamento científico daquela época. E essas consequências estão até hoje. Né? Galileu Galilei era italiano e Kepler era... Eu acho que Kepler era polonês era Copérnico. Kepler, alemão. Kepler, alemão, Galileu Galilei, italiano. O modelo da hipótese nebular é o nome que foi dado à antiga teoria da condensação. Ela foi concebida independentemente pelo filósofo Immanuel Kant e pelo francês Pierre Simon. Marquês de Laplace era o Marquês de Laplace. Em 1755, Kant afirmava que o sistema solar teria sido formado a partir de uma nebulosa, uma gasosa, dos quais os corpos que originariam o Sol e os planetas se condensaram, girando em torno da mesma direção. Então, essa teoria fundamenta-se nas teorias mais modernas sobre a formação do sistema solar e hoje é conhecida como a hipótese de Kant-Laplace. Segundo essa teoria, inicialmente teria existido uma nebulosa, teria existido na região onde se encontra o sistema solar, uma enorme nuvem difusa, formada por gás e poeira. Essa nuvem que girava lentamente foi chamada de nebulosa protossolar, devido à sua autogravidade, ou seja, a gravidade que as partículas que formavam a nuvem exerciam umas sobre as outras. A nuvem gasosa teria iniciado um processo gradual de contração. Então, as partículas soltas, vibrando no espaço, com o tempo, essas partículas foram se condensando e se contraindo e formando as massas que hoje são os planetas e os corpos celestes, né? E por aí vai, né? Essa teoria foi refinada ao longo dos anos por eminentes pesquisadores e ela passou, então, a ser a mais aceita entre todas as teorias, sendo agora conhecido como modelo padrão. A teoria do Big Bang é a história de que o desenvolvimento de técnicas ópticas, mecânicas e imagens fotográficas ampliou o conhecimento sobre os corpos celestes e os cosmologistas acreditam que o Big Bang é a teoria do universo dominante que analisa o desenvolvimento inicial do universo. Os cosmologistas usam o termo Big Bang, referindo-se à ideia de que o universo estaria originalmente muito quente e denso em algum tempo finito do passado, resultando daí uma poderosa explosão, ocorrida possivelmente por volta de 13 a 14 bilhões de anos atrás. Então a matéria está lá, explodiu, e dessa explosão a matéria foi se formando, foi se espalhando e criando os inúmeros sistemas. Né? São teorias. Né? O padre católico belga, Lemaitre, foi quem propôs a teoria do Big Bang em 1800. Ele viveu em 1894 a 1966. E por aí vai. Né? Então, é a teoria mais aceita pelos cientistas e se fundamenta na teoria da relatividade geral de Einstein e na teoria da interação gravitacional da matéria e do princípio cosmológico. Então, tem ainda a teoria do Big Bang inflacionário, que é uma teoria que diz que o universo está em contínua expansão. Essa descoberta foi feita em 1929 pelo Hubble, um astrônomo, né, americano, e leva à conclusão de que todas as galáxias, assim como as estrelas e os planetas dentro delas, surgiram há cerca de 15 bilhões de anos atrás, de uma grande explosão chamada Big Bang. Hoje, o estudo dessa explosão tornou-se uma investigação emocionante. O foco dessa pesquisa é a ideia de que, no instante zero do Big Bang, a expansão cósmica teve um ritmo excepcional, muitíssimo mais veloz do que atualmente. Essa fase chamada de inflação foi crucial para a evolução posterior do universo, pois, entre outras coisas, teria levado à formação das galáxias. Então, embora tenha feito muito sucesso na sua criação, nos anos 80, o conceito de Big Bang inflacionário tropeça num ponto decisivo, que é a matéria do cosmos. Ou seja, alguns cálculos matemáticos criam controvérsias. Então, faz com que, diante disso, uma saída seria supor que a teoria da inflação, do Big Bang inflacionário, estaria errada. Ou seja, a ciência vai e depois ela se contradiz, ela não bate uma conta e fica nessa questão. Né?
Então, é necessário, então, fazer algumas revisões do modelo do Big Bang, que se revela incompleto na sua atualidade, ainda que seja a teoria mais aceita. Ele ainda é um modelo mais aceito, mas ainda é incompleto. Este breve estudo do universo, da origem do universo, revela que ainda persistem muitas questões em aberto. A gente sabe muito pouca coisa, né? Aguardando o progresso científico e tecnológico para poder aferir e verificar determinadas coisas. Entretanto, todas essas teorias e modelos demonstram de forma patente que a organização do universo faz parte de uma intenção admiravelmente direcionada por uma inteligência perfeita. Ou seja, é impossível desconhecer a presença de Deus nos acontecimentos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, por trás de todas essas leis que presidem a harmonia e a formação e a expansão e o crescimento do universo, existe um pensamento maior que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A gente não pode prescindir disso. Aí é que entra a formação do universo segundo o Espiritismo. Para o Espiritismo, o universo nasceu de uma substância primitiva, o fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva, como esclarece o espírito de Galileu Galilei numa mensagem transmitida à Sociedade de Paris. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos, que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Essa substância de onde provém as esferas siderais não desapareceu de modo algum. Essa potência não morreu, pois que ainda gera sem cessar novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam no livro eterno. A matéria eterna mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da amplidão, nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, a partir da qual a natureza tirou todas as coisas. Ou seja, no livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 1, André Luiz nos traz: o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis e mundos e seres, como peixes no imenso oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas em processos de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói o sistema da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsas. Só Deus é o Criador de toda a eternidade. Neste seu pensamento que flui, que é o fluido cósmico universal, entidades superiores e gloriosas planejam e plasmam os sóis, os planetas e os mundos, nesse elemento primitivo chamado o fluido cósmico universal, o plasma divino. Essa é a teoria espírita de que tudo está em crescimento, tudo está em expansão, porque tudo provém do pensamento de Deus, né? Então, para concluir, eu vou só passar esse filminho aqui para a gente entender um pouco essa realidade. Opa aí. Tá dando para ver? Um pouquinho, né?
Tá vendo? Ó, Mercúrio, tamanho de Mercúrio. A Lua de Júpiter, Marte, 7.000 quilômetros de diâmetro. Vênus, 12.500 quilômetros. A Terra, 13.000 quilômetros. Kepler, uma dos planetas rochosos, 31.000 quilômetros. As dimensões do universo, né? Olha as moradas do Pai. A pluralidade dos mundos habitados. Uranus, Saturno, esse planeta aí, uma estrela, né? Que tem 125 mil. Júpiter, 150 mil quilômetros de diâmetro. Esse aí, um possível planeta, 900 mil quilômetros. O universo. O Sol, 1.400.000 quilômetros. O nosso Sol, né? Sirius, uma estrela de 2.000 milhões e meio de quilômetros. Pollux, uma estrela de 12.800.000 quilômetros. Arcturus, 36 milhões de quilômetros. Aldebaran, 64 milhões de quilômetros. As estrelas, né? Rigel, 90 milhões de quilômetros. Pistol Star. Antares, 1.250 milhões de quilômetros. O tamanho do universo. Betelgeuse. Isso é o que a gente conhece, né? Isso é o que a gente conhece desse universo. Isso é o que a ciência humana conseguiu aferir e medir, né? Aí ele sai mostrando aí o que é um ano-luz. Bom dia. Bom dia. Humberto. Não, ainda não. Aqui não. Humberto, o pai? É o senhorzinho, né? Não, chegou ainda não. Mas ele vem. Não sei. Aí só. Ele não atende aqui toda terça? Mas o Humberto está com 89 anos. Eu não sei se ele está vindo, não. Às vezes ele vem, às vezes ele não faz tempo que eu não vejo ele por aqui. Eu marquei com ele essa semana. Marcou? Então ele deve vir. Se ele marcou, ele deve vir. Terminar aqui eu vejo se a gente liga para ele. Lá embaixo, fica lá embaixo, fica lá embaixo. Obrigado. Aí a gente liga para ele para ver se ele vem. Obrigado. Opa aí, a quantidade de estrelas do universo. Opa aí. Aí você vai ampliando o olhar, a quantidade de anos do universo, você vai vendo o que tem. Opa aí. Alguns bilhões de estrelas na nossa galáxia. Aí você vai vendo que ele vai começar a formar a imagem da nossa galáxia, essa espiral, a Via Láctea. Olha a Via Láctea sendo formada aí. A Via Láctea tem de 400 a 600 bilhões de estrelas. Olha aí. Isso é uma galáxia. Aí ele amplia o olhar, aí vai surgindo várias galáxias. Olha aí, ó. Outras galáxias, Andrômeda. Outras galáxias, e são galáxias. É enorme. Ou seja, esses pontinhos que estão aí já são galáxias. Aí daqui a pouco ele vai condensar isso e ampliar a lente, e aí você vai ver que desse conglomerado de galáxias forma um universo que a gente conhece. Vai formar um universo que a gente conhece. Esses bilhões, trilhões de galáxias, formando aí, condensando e a visão de um universo. Olha aí, ó. Aí vai formar um universo circular. Que aí surge a teoria do multiverso. Cada multiverso formado por bilhões e trilhões de galáxias, e cada galáxia formada por bilhões e trilhões de estrelas. E cada estrela formada por bilhões e trilhões de planetas. Então, há muito. Olha aí, o multiverso. Isso é o nosso universo, formado por trilhões de galáxias.
Cada galáxia com bilhões de estrelas, cada bilhão de estrelas com bilhões de planetas. E aí a teoria do multiverso, de que o mundo se expande no conceito de que há muitas moradas na casa do Pai, dirigido e guiado por Deus, no hausto do Criador, no fluido cósmico universal, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa é a contribuição da doutrina espírita para a gente entender um pouco e imaginar um pouco desse universo grandioso e muito maior do que pode imaginar a consciência humana, né? Mas a consciência que a gente tem é que no controle, no destino de tudo isso, há uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é o conceito de Deus, né? Então está aí esse conceito da formação do universo, na explicação da máxima do Cristo, de que há muitas moradas na casa do Pai.